Seja bem-vindo, bem-vinda de novo ao meu canal. Hoje vamos falar sobre algo que eu considero extremamente importante, que é o porquê de tu fazeres o que tu fazes. E como é que tu podes eventualmente descobrir o teu propósito de vida. E como é que tu também ao mesmo tempo podes realmente iniciar a tua vida de uma forma, ou reiniciar a tua vida de uma forma muito mais eficiente. Relembro-te que estes vídeos são sem qualquer tipo de corte ou edição. Quando muito, vai ter legendas. Mas como é que tu fazes aquilo que tu fazes? Como é que tu fazes e reages exatamente da forma como tu reages perante todas as situações na tua vida? Cada vez mais nós somos algo ou alguém que tentamos definir-nos exatamente pelo que nós somos. E tantas vezes, a nível profissional ou mesmo a nível pessoal, nós tentamos definir-nos e mostrar-nos exatamente tudo aquilo que nós somos pelas nossas crenças e que tantas vezes são absolutamente limitantes. Nos dias de hoje é muito importante nós sairmos exatamente daquilo que é a casca da nossa autoimagem ou da imagem que é imposta, que nós nos autoimpomos para que possamos mostrar aquilo que às vezes os outros querem que nós sejamos. E aqui é que é extremamente importante, e às vezes o porquê de tu reagir da forma como tu reages é porque no teu emprego, na tua vida pessoal, na tua escola, tu muitas das vezes ages de acordo com aquilo que tu achas que os outros querem que tu sejas. E o que acontece cada vez mais é que tu não vais conseguir agradar a ninguém. E é muito importante cada vez mais teres exatamente esta própria noção. É que quando mais ou quanto mais nós pretendemos agradar aos outros, menos nós vamos agradar aos outros. Porque quanto mais nós corremos para que os outros fiquem satisfeitos, menos satisfeitos eles terão ou estarão. Porquê? Porque na realidade eles não estão satisfeitos muitas das vezes, tal como tu, consigo próprios. E a verdade é que muitas vezes colocam ou extrapolam aquilo que eles acham que são as suas faltas em ti. E se tu entras exatamente neste tipo de comportamento, tu vais fazer exatamente o mesmo. E não é isso que nós queremos, pois não? Cada vez mais temos que ser fidedignos àquilo que nós realmente somos enquanto seres humanos, enquanto pessoas. Mas o propósito do vídeo de hoje é exatamente explicar-te porque é que tu, muitas das vezes, reages da forma como tu reages. E a verdade é que tu reages porque tens uma autoprogramação. Tens uma programação que também te pode ter sido incutida desde muito pequeno, desde criança. E a verdade é que muitas vezes as crianças que sorriem mais, ou as pessoas adultas que sorriem mais, foram aquelas que menos sorriram enquanto adultas. Desculpa, enquanto crianças. Tinha que ser. Não vou cortar. A verdade é que tantas vezes, nós, enquanto crianças, não sorrimos. E se tivermos uma vida mais complicada ou mais dura, nós vamos ser aqueles que vamos ser os mais sorridentes, os que tentam manter o sorriso nos outros. Isto tem tudo a ver exatamente com as nossas lacunas enquanto crianças. E se nós somos perfeccionistas, significa que nós, durante muito tempo, a única forma, enquanto crianças, de fazer as coisas era exatamente tentarmos ser perfeitos para agradar aos outros. Essencialmente, também aos nossos pais e a todos os outros que nos rodeavam, quer sejam os nossos colegas ou sejam mesmo até os nossos professores. A verdade é que cada vez mais nós vivemos numa sociedade extremamente hierarquizada. E todo a subserviência ou o servilismo que muitas das vezes é imposto perante algumas figuras que nós consideramos que são VIPs, acabam exatamente também por transmitir exatamente aquela necessidade de agradar àqueles que nós achamos que são mais importantes do que nós. Mas será mesmo que aqueles que nós achamos que são mais importantes do que nós também acham eles próprios que são mais importantes do que nós? Garantidamente não. Até porque é uma condição sine qua non de um ser humano ele tentar e ter sempre alguém que é sempre maior do que ele.
E a verdade é muito esta. Psicologicamente falando, o que acontece é que se eu estou numa posição que estou, talvez a nível profissional, numa situação menos boa ou de uma hierarquia inferior, eu vou ter pessoas com uma hierarquia superior. Agora, a verdade é que essas pessoas com hierarquia superior também têm uma hierarquia superior sobre elas mesmas. E a verdade é que é uma condição humana. E se eu for ser agradador imediatamente agora, o que vai acontecer também é que quando eu chegar à posição de maior liderança, eu vou continuar a ser agradador. Porquê? Porque eu vou ter sempre alguém acima de mim. E isto é fundamental para que nós consigamos discernir e percebemos exatamente o porquê de nós estarmos aqui. Agora, se realmente queres saber porque é que estás aqui para ser a tua melhor versão. A pessoa que tu és. A pessoa que tu nasceste para ser. E simplesmente o que acontece é que tu não te podes diminuir perante aquilo que é o teu propósito de vida. E isto não quer dizer que tu não possas ter um excelente propósito de vida a servir os outros, a ser eficiente, a estar numa forma, por exemplo, em que tu possas ser perfeito numa profissão, seja ela qual for. Seja ela em que estatuto for. E uma falácia, e o que é vendido muitas das vezes a todos nós, é que nós temos que estar numa determinada posição para conseguirmos ser realmente vantajosos, ou realmente boas pessoas, ou realmente eficazes naquilo que nós somos. Quando, na realidade, o que nos deveria de ser vendido é que nós seremos realmente eficazes e muito bons quando fizermos tudo aquilo que nós amamos, pois aí serviremos um propósito bem maior. Mas a verdade é que depois isto tudo vai suscitar à nossa volta e à tua volta um ambiente menos positivo. Porque tu não estás a fazer algo que tu amas. Será que isto faz sentido o que eu te estou a dizer? A verdade é cada vez mais que muitas das vezes aqueles que brilham mais, aqueles que saem mais do próprio estatuto e do grupo, são aqueles que por norma são pessoas que são visualizadas de uma determinada forma, de uma outra forma. São aqueles que são por norma ostracizados, ou são aqueles que por norma são considerados como párias, ou como pessoas que não pertencem ao grupo. Será que isso é mau de todo? Provavelmente não, pois aqueles que não pertenceram a muitos grupos, tantas vezes, mas tantas vezes, conseguiram realizar coisas fantásticas e maravilhosas, pois seguiram os seus sonhos. Como é que tu, por exemplo, podes descobrir o teu propósito de vida? É perceberes tudo aquilo que é o teu móvel, tudo aquilo que te vai mover para que tu sejas realmente feliz e que tu possas também ao mesmo tempo contribuir para que a sociedade seja melhor. Às vezes há pessoas que descobrem aquilo que realmente amam fazer nos seus hobbies. E aqui é realmente um conselho que eu te posso realmente deixar. É que tu possas perceber e entender que muito provavelmente aquilo que tu mais amas fazer nos teus tempos livres, quando tu fazes aquilo que tu menos gostas nos teus tempos normais e diários, é provavelmente aquilo que tu mais vais poder fazer e mais vais amar fazer. E tantas vezes, porque tudo neste mundo é passível de seres feliz e de fazeres dinheiro, provavelmente pode também ser esse teu hobby, a tua futura profissão. Já pensaste nisso? Provavelmente não. Mas se já pensaste nisso, deixa aqui em comentários. Se já pensaste que um hobby teu poderia ser realmente a tua futura profissão e se calhar provavelmente o teu móvel ou o teu móvel de vida. Já pensaste que poderá ser eventualmente isto? Bom, mas também mais importante do que tudo é perceberes qual é a tua verdadeira essência. O que é que está verdadeiramente dentro de ti. Se és uma pessoa que gostas de bem-estar, se és uma pessoa que gostas de paz, se és uma pessoa que gostas de estar equilibrado, então procura tudo aquilo que te vai equilibrar. Procura tudo aquilo que te vai fazer realmente bem. Criar, talvez, aquilo que se possa eventualmente dizer de coragem, no sentido de caminhares passo a passo em direção àquilo que tu realmente amas fazer. Não quer dizer que tenhas que largar tudo de um momento para o outro. Não. Mas há tantas histórias que realmente funcionam assim, em que as pessoas chegaram a um paradigma em que tiveram que efetivamente parar,
que estavam com as costas contra a parede e tiveram que mudar a sua vida realmente. E só a partir daí foram efetivamente felizes. Mas será que é isto que tens que fazer? Não. Não obrigatoriamente, porque muito provavelmente tens todas as possibilidades dentro de ti para que tu possas evoluir num sentido diferente. Para que tu possas também ao mesmo tempo criar a tua própria realidade step by step, passo a passo. Então, convém desde muito cedo perceberes o que é que tu amas realmente fazer. O que é que tu gostas de fazer. E aqui proponho que faças uma lista de coisas que tu gostas de fazer. E o que é que realmente te deixa com um sorriso nos lábios quando tu vais fazer. É verdade. E acima de tudo é não ligares aos detratores, àqueles que te mandam para baixo. Pois muitas das vezes eles vivem vidas ligeiramente ou talvez medíocres. E com medíocre não significa que seja pobre, medíocre é mediano, uma vida mediana. Jamais diria num vídeo meu que alguém vive uma vida triste ou pobre, porque isso não é verdade. Mas o que eu te posso dizer sim é que às vezes as pessoas vivem vidas que não lhes compete. Porque acham e acreditam e têm a crença de que é aquilo que precisam para eventualmente terem uma vida normal e equilibrada. E depois chegam ao fim das suas vidas e perceberam que muito provavelmente, se calhar, deveriam ter feito algo de melhor para a sua própria vida. E isto não quer dizer que as pessoas tenham sucesso, pois o sucesso, muitas das vezes, não é sinónimo de felicidade. Sinónimo de felicidade é, garantidamente, seres feliz ao fazeres tudo o que tu fazes. É sorrires quando tu fazes algo que tu verdadeiramente amas. Quando te transmutas, mudas completamente quando estás a fazer algo. E deixas de ser aquela pessoa mediana e infeliz para te tornares uma pessoa com um sorriso diferente nos lábios porque estás a fazer algo que verdadeiramente amas. E é aqui que o propósito chega. E é aqui que tantas vezes nesta sociedade acontece que cria muitas atropias, muitas dificuldades para que as pessoas lidem umas vezes ou umas com as outras de forma bem melhor. Porque muitas das vezes a maior parte das pessoas fazem o que não amam, fazem aquilo que não gostam, submetem-se a coisas que não gostam, para que eventualmente possam, no fim, achar que vão ser realmente felizes. Quando na realidade não é esse a definição de felicidade. A definição de felicidade talvez seja fazer algo que se ama, fazer algo que seja em prol da humanidade, de uma forma mais eficiente, de uma forma mais eficaz, amando o que se faz. Pois quando tu não amas o que tu fazes, tudo aquilo te vai realmente colocar numa situação que possa ser até mais delicada, mesmo em termos de saúde. Pois garantidamente, como te disse tantas vezes, já te digo tantas vezes ao longo dos meus vídeos, é muito, a maior parte das doenças são psicossomáticas. E quando tu não estás muito bem e estás constantemente a ser agredido ou agredida no teu ambiente, quer profissional, quer escolar, quer mesmo até familiar, isto vai te transformar exatamente numa pessoa mais sofrida e vais estar muito mais sujeito a doenças, a coisas que te vão fazer muito, mas mesmo muito mal. E isto eu quero que tu absolutamente reflitas. Não no sentido de abandonar as coisas que tu realmente não gostes, mas no sentido de procurar, provavelmente, paralelamente, criar algo que tu ames fazer. Ter hobbies. Ter algo que tu te sintas verdadeiramente realizado ou realizada. Verdadeiramente eficaz. E verdadeiramente feliz. Pois aqui, isso é o tudo o que conta. E não quer dizer que tu não tenhas que ter provavelmente uma fonte de rendimento em algo que tu não gostas. Quer sim antes dizer que tu tens que criar dentro de ti mecanismos que te permitam ser mais feliz. Que te permitam colmatar as tuas necessidades. E também ao mesmo tempo te permitam encontrar o teu verdadeiro propósito de vida. Perceberes quais são os teus sonhos. Perceberes o que é que tu podes perseguir. Perseguir no sentido de seguir em frente. Em termos daquilo que tu amas fazer. Seres verdadeiramente útil. E não quer dizer com isso que tu tenhas que ter um sucesso, números, dinheiro, etc. Pois tudo isso advém daquilo que tu mais amares fazer. Pois tudo isso
Tem tudo a ver com aquilo que tu és enquanto pessoa, enquanto ser humano. Portanto, nunca te esqueças que o mais fundamental nesta vida é tu seres feliz, é tu amares o que tu fazes e perceberes porque que tu fazes o que tu fazes. És agradador? Porquê? Tem a ver com a tua infância, tem a ver com situações traumáticas, queres, por exemplo, agradar aos outros, queres, por exemplo, estar numa situação na qual achas que tens uma missão de vida, independentemente de estares a sofrer, queres, por exemplo, fazer os outros felizes mesmo quando tu não és, tens que perceber exatamente de onde é que vem toda essa tua motivação, onde é que vem toda essa tua orientação. E depois perceberes o que é que tu podes efetivamente fazer para que toda essa situação mude para que tu consigas pôr um sorriso nos teus lábios ao final do dia. Por muito que as coisas às vezes possam ser realmente difíceis, pois tu és um ser humano de luz, com uma consciência mais desperta, com uma consciência mais evoluída, que sabes perfeitamente qual é a tua missão neste mundo ao fazeres todos estes exercícios, ao perceberes quem tu és, de onde vens, como é que as coisas aconteceram e porquê é que tu fizeste o que tu fizeste. É fundamental perceberes isto. Usa o teu diário. Escreve muito, lê, entende muito o comportamento humano, mas essencialmente o comportamento humano no sentido de dentro para fora, não para julgar os outros, pois hoje em dia uma das coisas que cada vez mais surge é a facilidade de julgar os outros. Mas a verdade é que quando nós estamos a julgar os outros perante aquilo que são os nossos paradigmas, perante aquilo que são as nossas próprias formas de visão. Se calhar, provavelmente, estamos a julgar os outros perante aquilo que nós acreditamos que são os nossos sistemas de valores. E os nossos sistemas de valores podem não estar muito corretos. Ou seja, pode acontecer que eu próprio me esteja a julgar a mim próprio através dos outros. Portanto, cada vez mais é necessário entender isto, perceber e chegarmos a um ponto em que temos que realmente, mas mesmo realmente, pôr a nossa mão no nosso peito, no nosso coração e entendermos o que é efetivamente a nossa energia e que nós podemos elevar a nossa vibração para movimentos bem melhores, uma vibração mais elevada, para nós estarmos realmente e efetivamente bem, sem julgar os outros. Pois quando eu cuido da minha vida, eu não me preocupo com a vida dos outros. Pois não. O que acontece é que quando eu não gosto da minha vida, é normal que eu vá julgar os outros pela vida que eles têm. Então, vamos cada vez mais procurar cuidar da nossa própria vida, do nosso próprio jardim, pois assim, garantidamente, este mundo será bem, mas bem e muito melhor. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se te foi útil, não te esqueças. Inscreve-te no canal. Fala aos amigos. Hey, e não te esqueças. Coloca aquele gosto, aquele joinha que me vai ajudar realmente a evoluir no canal. E se concordares, ou mesmo que não concordes com tudo aquilo que eu te disse, não te esqueças de comentar. Vou realmente adorar saber aquilo que tu pensas. Por isso, até já.